A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse durante um ano. Cada dia a gente lê um pouquinho e a gente reflete sobre o que Deus tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de fazer esse devocional, de nos achegarmos a Ti, de poder ler a Tua palavra. Obrigado porque nós temos acesso à Tua palavra e à Tua revelação. Obrigado porque o Senhor se revelou à humanidade e nós podemos ter contato, ter um vislumbre de quem Tu és. Continua conosco, nos guiando conforme a Tua vontade. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ontem nós terminamos o livro de Êxodo. Terminamos tanto o livro de Êxodo quanto o de... Na verdade, ontem nós começamos já o livro de Marcos terminamos o livro de Êxodo. Hoje nós começamos o livro de Levíticos. E antes de qualquer coisa, eu queria ler uma introdução ao livro. Aqui eu estou usando uma Bíblia de estudo, que eu gosto bastante. Essa aqui é a Bíblia de estudo do Charles Spurgeon. E ela tem algumas introduçõezinhas bem curtinhas no começo de cada capítulo. E só algumas informações do livro de Levíticos para que a gente possa ter um contexto. Primeiro que Levíticos é o nome mais português, mais quando ele foi traduzido para o latim, mas os sacerdotes chamam ele de livro, a Lei dos Sacerdotes, ou a Lei das Ofertas. Esse é o nome traduzido para o português do hebraico. Então significaria a Lei do Sacerdote, a Lei das Ofertas. Mas desde o tempo da Vulgata, que é uma das traduções da Bíblia, ele tem sido chamado de Levítico porque ele fala do serviço que é feito no santuário pelos levitas, que eram aqueles descendentes da tribo de Levi. E Levítico, a gente viu que Gênesis, nós vemos o começo de tudo, o jardim, e que o homem é expulso do jardim e que a sua solução é vista pela terra prometida, que começa em Abraão. Nós vemos que em Êxodo que o homem não está só fora do Éden, mas ele é escravo de um inimigo maligno, e a sua libertação da escravidão é revelada no sangue do Cordeiro, o sangue que os israelitas passaram nos batentes das portas antes de sair do Egito, e esse sangue do Cordeiro que já representaria mais para frente o sangue do Cordeiro, Jesus, que libertaria dos pecados. Então, da mesma forma que eles utilizaram o sangue lá nos batentes e conseguiram escapar da sua prisão no Egito, assim eles também, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos libertos dos nossos pecados. Aqui o livro de Levíticos ele vai ter praticamente diversas leis e ordenanças, várias instruções sobre como os levitas deveriam fazer o seu serviço no templo, e exceto algumas partes históricas que são bem poucas, o capítulo 8 a 10 e o capítulo 24, o livro tem um sistema de leis, o livro de Levíticos tem um sistema de leis que pode ser dividido em leis civis, que organizam Israel como uma sociedade teocrática, uma sociedade que é guiada por Deus, leis sanitárias que indicam como que eles devem, relacionados à higiene, o que acontece se eles ficarem com certos tipos de doença, o que acontece, como que eles devem se alimentar, como que é tratada a parte da saúde pública. Nós vamos ver que às vezes, dependendo de como a pessoa está doente, ela se isola do povo para que não contagie todo o povo, então eles têm todo um sistema de lei sanitária para isso. Eles têm as leis cerimoniais, que são as leis que regulam o culto, os sacrifícios e a pureza ritual. Eles têm as leis morais, que são as leis os princípios permanentes que refletem o caráter de Deus. Por exemplo, não matará, não roubará. Isso tudo refletem o caráter de Deus. Então, não matará, Deus é o Deus criador que traz vidas a todas as coisas. Não roubará, Deus é um Deus fiel, um Deus que não tira, mas sim Ele dá em abundância. E por fim, as leis religiosas, ou também chamadas de leis sacerdotais, que tratam especificamente do sacerdócio e o serviço feito no tabernáculo, que é o templo do Senhor. E alguns propósitos esse livro traz. O primeiro é mostrar que Deus é santo e o homem é pecador.
O segundo é mostrar como Deus mantém sua santidade e expõe a pecaminosidade do homem. O terceiro é mostrar como o povo pecador pode se aproximar de Deus. E quatro, fornecer um manual de lei e culto para Israel. E 5, tornar Israel uma nação santa. Então, aí está uma introdução curta, breve, do livro de Levíticos, e com isso a gente pode começar a leitura desse novo livro aí da Bíblia no nosso devocional. E diz o seguinte, Levíticos 1: Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha-o dos rebanhos de gado, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. E aqui é interessante que as ofertas para o Senhor, elas são sempre ofertas, as melhores ofertas, as melhores coisas são separadas para Deus, desde lá das ofertas de Caim e Abel, em que a oferta de Abel foi aceita porque ele tirou do melhor que ele tinha, enquanto a de Caim não, porque apesar dele oferecer, ele pegou aquilo que talvez sobrou, sem se preocupar muito, lembrando que Deus quer sempre o primeiro lugar em nosso coração. Leve-o até a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal, para que seja aceito em seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando-o em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois, tire a pele do animal e corte-o em pedaços. Os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo no altar e ali arrumarão a lenha. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura, sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o animal junto ao lado norte do altar, na presença do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois, corte o animal em pedaços, incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor uma ave como holocausto, deverá ser uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave até o altar, destroncará a cabeça dela e deixará o sangue escorrer na lateral do altar. Em seguida, queimará a ave. O sacerdote removerá o papo e as penas da cauda da ave e os lançará do lado leste do altar, sobre as cinzas. Depois, segurando a ave pelas asas, o sacerdote a partirá, mas sem despedaçá-la, e a apresentará como holocausto sobre a lenha acesa no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser de farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha, acrescente um pouco de incenso e leve-a aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta for de cereal assado no forno, deverá ser de farinha da melhor qualidade, mas sem fermento, bolos misturados com azeite ou pães finos untados com azeite. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite, mas sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame azeite sobre ela. É oferta de cereal. Se a oferta de cereal for preparada numa panela,
deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada para o Senhor, entregue-a ao sacerdote, que a apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentada ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos da colheita, mas nunca devem ser oferecidos no altar como aroma agradável ao Senhor. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos de sua colheita, apresente grãos frescos, moídos grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. Capítulo 3. Se apresentar ao Senhor um animal do rebanho de gado como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os grãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins, e os filhos de Arão queimarão tudo sobre a lenha acesa do altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se apresentar ao Senhor um animal dos rebanhos de ovelha ou de cabras como oferta de paz, poderá ser macho ou fêmea, desde que seja sem defeito. Se apresentar como oferta um cordeiro, traga-o perante ao Senhor, coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cordeiro em todos os lados do altar. Dessa oferta de paz, a gordura será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá a gordura da parte gorda da cauda, cortada rente à espinha, toda a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura do redor, ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com os rins, e o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento apresentado ao Senhor. Se apresentar um cabrito como oferta, traga-o perante o Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal e mate-o à entrada da tenda do encontro. Os filhos de Arão derramarão o sangue do cabrito em todos os lados do altar. Dessa oferta, uma parte será apresentada como oferta especial para o Senhor. Incluirá toda a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e os lóbulos do fígado. Todas essas partes serão removidas junto com o rim. E o sacerdote queimará tudo no altar. É uma oferta especial de alimento, um aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Jamais coma gordura ou sangue. Essa é uma lei permanente para você e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. E aqui então a gente começa a ver as leis mais específicas de como os sacerdotes deveriam fazer os sacrifícios para Deus. Marcos, do 1:29 até o 2:12. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios.
Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus, e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Quão incríveis deveriam ser os milagres de Jesus para que todas essas pessoas se juntassem a ele. E assim como a gente viu alguns dias atrás, alguns devocionais atrás, Jesus ele não tinha nenhuma característica física que o destacasse de outras pessoas. Por isso que Judas precisou levar os líderes os líderes religiosos para encontrar Jesus, para prender Jesus, porque Jesus não tinha uma estatura que era mais alta, uma estatura que era mais baixa. Jesus não era mais bonito, Jesus não era mais feio. Jesus não tinha nenhuma característica física que o diferenciasse de um judeu normal, um judeu padrão. Então, o quão poderosa devia ser a palavra de Jesus e o quão grande deveriam ser os milagres para que as pessoas cercassem ele de modo que ele não conseguia nem entrar publicamente em cidade alguma. Capítulo 2. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Olha a fé que esses homens tinham. Eu imagino que os telhados, talvez, não sei qual era a estrutura que os telhados eram construídos naquela época, mas eu imagino que o peso de 4 homens carregando um 5º homem numa maca, eles deviam ter bastante fé para talvez até arriscarem as suas vidas estando no telhado e fazerem toda essa manobra para descer esse homem para Jesus. A fé que eles tinham no Jesus que poderia curar esse amigo deles era muito grande. Verso 5. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. E olha que interessante a resposta de Jesus. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? E aqui Jesus coloca uma proposição para eles, falando assim: tudo bem, vocês estão dizendo que eu não posso dizer que os pecados estão perdoados, mas é mais fácil dizer isso do que dizer: levante, pegue sua maca e ande. Dizer para que um paralítico seja restaurado. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados.
Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Salmos 35, do 17 ao 28. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes. Livra-me desses leões. Então darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me desprezem os que me odeiam sem razão. Não falam de paz. Tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam: ah, agora o pegamos. Nós o vimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor. Não permaneça calado, Senhor, e não me abandones agora. Desperta, levanta-te para me fazeres justiça. Defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça. Não permitas que meus inimigos riam às minhas custas. Não deixes que digam: conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. E por fim, Provérbios 9, do 13 ao 18. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Venham à minha casa, todos os ingênuos, e aos que não têm juízo ela diz: a água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Cuidado com a insensatez. A insensatez é perigosa. A insensatez levam à morte, levam às profundezas da sepultura. E essas foram as palavras de hoje. Que você possa continuar refletindo naquilo que o Senhor disse nesse dia e que essas palavras venham encontrar terra fértil em nossos corações. Vamos fazer uma oração para terminar esse devocional? Senhor, obrigado por essas palavras. Obrigado, Senhor, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, porque nós pudemos ter a oportunidade de ler e estudar a tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos instruindo, que o Senhor continue despertando a vontade do seu povo de aprender mais e mais de ti. Senhor, nos capacita, nos dê sabedoria, Senhor, para os nossos afazeres, seja o trabalho, seja descanso, seja, Senhor, um momento de adoração ao Teu nome. Senhor, continue conosco, nos dando graça. Abençoa aqueles que estão doentes para que sejam regenerados conforme a Tua vontade, Senhor. Abençoa aqueles que estão procurando emprego para que as portas se abram e o sustento venha. Senhor, não nos deixe, Senhor, desamparados, dê força ao cansado, dê sabedoria ao que precisa resolver questões difíceis e seja o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso defensor. Senhor, continua conosco hoje e sempre, abençoando para que nossas ações sejam sempre para a Tua glória, para honrar o Teu nome. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que você tenha um dia abençoado, que você possa talvez descansar, caso você vá descansar nesse feriado, para que você possa ter um ótimo dia de trabalho, caso você precise trabalhar ou estudar nesse feriado. Fique com Deus e te vejo novamente amanhã para mais uma leitura, mais um devocional aqui conosco. Fique com Deus.